Você consegue perceber a diferença entre essas imagens? Qual é o tipo de emoção ou de sensação que elas te passam? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que imagens elas tendem a trazer o que a realidade vai reproduzir, coisas assim. Mas será que a gente representa nas nossas imagens o que de fato a gente quer passar, como emoções, como sensações? E mesmo que seja algo muito subjetivo, será que a gente se lembra disso? Que o nosso projeto ele tá ali para atender ao todo e o todo vai envolver o objetivo e o subjetivo? Então, bom, pensando nisso, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como maximizar essas sensações que as nossas imagens elas podem passar. Existem muitas outras, mas hoje eu vou focar em contraste, em como a gente pode reforçar imagens que tendem a ser mais nubladas, mais frias e a passar essa sensação de frio mesmo, de algo mais melancólico, assim como o oposto, que é como a gente pode aumentar e maximizar a sensação em imagens quentes. Só que aqui a gente tem uma questão muito importante. Eu vou partir da mesma imagem. Isso já traz algumas limitações, porque essa imagem ela foi pensada para trazer uma sensação de, eu acho que neutralidade, sabe? Ela tem um sol meio frio, uma coisa bem assim, neutra realmente. E então ela não foi produzida para nenhum dos dois casos. E aí é isso que eu quero mostrar, como que a gente poderia fazer algumas alterações simples usando Photoshop Online, Photopea, Photoshop, mas que fazem com certeza toda a diferença para a emoção que a gente quer passar, por o impacto que a gente quer causar na nossa elucidação do que futuramente possa vir a ser os nossos projetos. É isso, eu espero que vocês gostem, vamos juntos? Se você é novo ou se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. Não deixe de se inscrever, se é novo por aqui, e de me contar o que você gostaria de ver. Adoro saber. E curta também, que aí a plataforma mostra para mais pessoas, eu entendo que faz sentido e a gente cresce juntos. É isso, bora pro vídeo? A gente vai trabalhar sobre uma imagem que não foi pensada para nada em específico. Ela é uma imagem nada em específico entre aspas, né? Tipo, não foi pensada para ser uma imagem tão impactante quanto que eu quero mostrar aqui hoje. Nem tão quente, nem tão fria. A ideia era que transmitisse realmente uma neutralidade. Ela tá ali num ponto entre essas duas etapas. Então, como o tema desse projeto, ele era um tema mais complexo, um tema mais pesado, eu acho que também pode ser uma palavra, mas entre aspas, não no sentido denotativo da palavra, mas então a ideia foi criar uma imagem fria que trouxesse ali um sol bem fraco, algo bem frio só para ter a ideia de sombra e de luz, mas hoje eu quero trazer duas possibilidades. A primeira delas é a de criar uma imagem sobre essa que seja mais enevoada, que seja mais fria ainda e que traga até mesmo uma sensação de, eu diria que de mistério, não sei se seria essa a melhor expressão, mas que traz um pouco de esconder o que tem ali, porque o tempo, o tempo que eu falo nesse sentido é o tempo clima, enfim, ele acaba se sobressaindo e fazendo com que essa imagem ela te faça procurar onde você foca, né? Porque a gente tem dois planos, que é o plano superior e o plano inferior, que são essas partes de névoa mais forte, e aí a gente tem o centro que abre e mostra um pouco melhor o que seria o nosso projeto. E aí é isso que eu tô falando. Às vezes a gente consegue criar narrativas que facilitam a visualização do que a gente quer mostrar. Se o meu foco é mostrar que o meu projeto é um projeto mais vivo, mais alegre, eu posso traduzir isso em imagem. Assim como, se o meu foco aqui é mostrar que meu projeto pode ser que ele esteja em um momento de questões a serem resolvidas, e aqui é muito subjetivo mesmo, mas eu acho importante a gente trazer isso para a arquitetura, porque quando a gente fala de arquitetura, de urbanismo, a gente fala muito de pessoas, e pessoas são tanto quanto objetivas quanto subjetivas. Então, aqui vai algumas possibilidades de
trazer isso para nossa realidade. E aí, como sempre, nada que eu digo aqui é uma verdade absoluta, são sugestões que vocês podem adaptar para o que melhor fizer sentido para a realidade que vocês têm hoje. Então, aqui, para criar essa imagem aqui, com esses planos, assim, de primeiro plano, e a imagem no segundo sendo algo que está sendo revelado em meio a essa névoa, eu usei recursos muito simples. E aí é isso que eu quero focar. A primeira coisa que eu fiz foi trazer para cá duas, na verdade foi uma só que aí eu manipulei ela. Um PNG de névoa, de fumaça também pode funcionar, dependendo. Mas é um PNG que vem meio assim, acinzentado. Gente do céu, eu tô me recuperando que eu tô meio gripada, então assim, relevem essa voz meio rouca e também esses gaps assim nas palavras, mas tá tudo certo. Fiquem comigo. E aí eu trouxe essa imagem, ela veio bem cinza, sabe? E não era o que eu queria. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer, posicionar onde eu gostaria que ficasse. Eu vim aqui em imagem, ajustes, curvas e mexi. Aí eu fui aumentando, mexendo nos parâmetros de acordo com o que eu gostaria. Vocês podem trabalhar isso de muitas formas. Eu tô adicionando vários pontos aqui. Não foi isso que eu fiz. E se vocês não gostarem, vocês vêm aqui em redefinir e começa todo o processo de novo. E aí é isso. Eu queria algo muito forte, como acho que vocês podem ver que tá muito presente, né? Embora eu tenha diminuído a opacidade para metade, mas se você quiser alguma coisa mais suave, você pode trabalhar aqui, ó. E aí você vai fazendo esse contraste entre o que aparece mais e o que não, ó, se ela vai chegando aos poucos. Mas enfim, não vou mudar o meu porque eu quero deixar esse contraste grandão que eu criei mesmo. E aí eu fiz a mesma coisa com outra imagem, só que essa imagem ela foi manipulada. Então essa aqui tá na base, eu vou mostrar pra vocês, tirar aqui. Vou dar um Ctrl Z. Então eu dei um Ctrl Alt T, inverti ela verticalmente, aumentei o tamanho também e posicionei onde eu gostaria que ela ficasse. A parte mais preponderante eu optei por deixar nessa área do céu, porque faz mais sentido que venha de uma parte de abertura do que se viesse aqui da edificação do meu ponto de vista para o que eu queria mostrar. Isso é variável do que você vai preferir, porque existem algumas questões, né? A gente pode trabalhar com um realismo muito grande ou então com algumas questões mais lúdicas. E aí vai depender realmente do projeto, da necessidade e do que você precisa. Enfim, é tudo sempre muito único, né? Mesmo que eu te mostre aqui hoje essa possibilidade, para o seu você pode fazer ajustes completamente diferentes e chegar a resultados tão interessantes ou mais do que o que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí basicamente foi isso, névoa. Só que, como vocês podem ver, ó, eu vou desligar essa daqui, ó. A imagem base é essa. A imagem que eu tenho é essa aqui. Vocês conseguem ver que tá bem diferente. E aí, para criar essa, ó, vou desligar mais uma vez para vocês terem esse contraste, ó. Para criar essa imagem aqui, eu fiz alguns ajustes diferentes. Tanto em imagens, eu mexi aqui nas curvas também. Eu diminuí, se eu não me engano, isso mesmo, eu diminuí, deixei mais escuro. Não vou mexer também para não alterar o que eu fiz, mas é a mesma lógica que eu mostrei para vocês. E outra coisa que eu fiz foi vir em filtro. E aqui eu usei o Camera Raw. Eu sempre falo do Camera Raw por aqui. Camera Raw é ótimo. Eu sempre falo dele por aqui. É um recurso bastante interessante. Que aqui ele tem algumas limitações, mas ainda assim já ajuda muito. E aqui eu mexi na temperatura, eu diminuí, eu deixei mais isolado ainda. Mexi na exposição, também diminui um pouco. O contraste diminui um pouco também. Aqui ele tá tudo zerado, porque seria se eu fizesse em cima da imagem que já tá alterada. Mas eu diminui um pouco para ter essa mistura, né, entre o que entre essa névoa e a imagem, as coisas não estarem tão contrastantes, elas serem uma coisa só, tipo isso. E aí eu fiz o oposto na outra imagem, que é aumentar esse contraste. Enfim, vibração não mexi, saturação eu diminui um pouco. Então só vem aqui em aceitar e aí você tem imagem. O primeiro resultado que a gente tem é esse. E aí, me contem aqui o que vocês acham dessa diferença, porque a gente sai dessa imagem, que é uma imagem assim, ok, bacana, mas aí se a gente quer trazer uma
sensação diferente para quem tá vendo, a gente tem essa imagem, que vai trazer outra cara realmente, sabe? Ela dá até uma ideia mais de desenho, às vezes, e a gente pode pensar nisso para outras situações. Se você tiver, por exemplo, algum vídeo, alguma coisa animada, você pode trazer e inserir isso na sua imagem. Eu já mostrei isso aqui numa implantação, que eu coloquei o mar em movimento. Então a gente cria animações a partir de imagens estáticas. Isso também pode ser bastante interessante dependendo da sua forma de apresentação e do caso que você está trabalhando. E se quiser ver alguma coisa em relação a isso em imagens como essas e não só em implantação, me contem que eu posso trazer uma forma de animar, eu posso pensar em algo de forma alternativa e mais simples do que usando programas que demorariam um certo tempo para a gente aprender. E aí, se você tiver esse tempo, eu super aconselho que você invista em aprender esses programas, mas caso não e queira representar coisas tão interessantes quanto... Você pode buscar essas formas alternativas, que é o que eu mostro por aqui, assim como os programas. Bom, essa é a nossa primeira imagem. E aí a gente vai ter a segunda. A segunda imagem, eu fiz algumas coisas em relação a ela. Vou mostrar o resultado primeiro. Eu vou ligar aqui e eu fiz uma imagem muito quente e até, eu diria que até um pouco estourada, pra gente fazer alguns ajustes aqui no final juntos. Mas aí vamos lá, a primeira coisa que eu fiz em relação a essa imagem aqui, eu vou apagar, foi separar o céu, e aí eu vou ter que desligar essa daqui de baixo, separar o céu da minha imagem. Por quê? O meu céu, se vocês pegarem essa imagem aqui, ó, ele tá meio nublado, né? Ele tá enevoado. Um pouquinho, né? E eu não queria isso porque aqui a minha ideia era trazer uma imagem azulada, um céu claro mesmo. Então, por isso, eu fiz essa separação. E aí, depois disso, eu acabei fazendo alguns outros ajustes e eu mesclei as camadas. Mas a gente pode partir de uma não mesclagem. Aqui, eu mexi eu fui em imagem, mexi também nas curvas, só que dessa vez eu subi para deixar a imagem um pouco mais limpa, mais estourada, mais clara. E depois eu vim aqui em imagem também. Eu trabalhei em matriz de saturação. Eu mudei pouca coisa aqui, mas eu dei uma aumentadinha na saturação. E a coisa que eu mais mexi nesse caso foi o Camera Raw. E lá eu aumentei a temperatura, aumentei o contraste até a vibração e aumentei um pouquinho a exposição também. Aqui eu quero mostrar algumas coisas. Quando a gente estoura um pouco essa imagem, o céu ele cria essa forma, que pode ser que não seja interessante para o seu caso. Então a gente pode pensar em ajustes que possam contribuir para isso. E aí, o que a gente pode fazer? Eu estava pensando em trazer um pouquinho de movimento para essa imagem, porque eu acho que assim a gente já vai ter vai dar um desfoque realmente dessa questão que eu tô falando. Então vai ser algo bem pouquinho mesmo, bem simples, só pra gente ter um ajuste um pouquinho mais fino. A gente pode vir aqui e pesquisar por outros filtros que possam nos ajudar a resolver isso. Representações que tenham um propósito dentro do que a gente quer passar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixei essa imagem bem mais quente mesmo porque eu queria que ela fosse muito quente, em contraste com a outra. E aí a gente tem essas duas situações, né? Vamos lá, só pra gente finalizar. Possibilidade 1, que é a parte neutra, a gente cria algo realmente mais nublado, mais misterioso. E por fim a gente tem o oposto, que é algo quente e algo neutro. E aí é isso. Olha a diferença que faz. São ajustes simples, mas que podem ajudar vocês durante o processo de projeto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou aqui até o final, como sempre, eu mesmo, vou te convidar para ir conhecer as minhas redes. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para falar comigo. Se tiver precisando de help também, Help Arc, estamos aqui. E também para conhecer o meu e-book, conhecer tudo que a gente tem produzido, pode se sentir em casa, se sentir abraçado. É uma comunidade, como eu sempre falo, então isso aqui é construído de forma participativa. Então me conta aqui o que você gostaria de ver. É isso, se inscreve, compartilha com pessoas que possam se interessar. Curta também, porque sim, a plataforma entende que faz sentido, eu entendo e a gente vai.
pro caminho mais coerente para ambas as partes. É isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau. E só pra finalizar, me desculpe pela voz, mas é que eu estou me recuperando. Então tá um pouquinho assim meio fanha ainda, mas tá tudo certo.